Bem-vindos ao LeandreCast. Eu sou seu apresentador Vitor Augusto, junto com o Lucas. E na etapa de produção nós temos o Gabriel, o João Pedro e a Kelly. E hoje nós vamos debater sobre o livro do Graciliano Ramos, Angústia. E o livro ele começa com os três personagens principais, sendo eles o Luiz, o Julião e a Marina, cada um com sua própria individualidade, sendo o Luiz o protagonista e narrador da história também. O Luiz, ele conta a história dele como uma memória. Ele conta sobre uma angústia que ele viveu. E conforme o livro vai, ao decorrer do livro, o leitor ele tenta entender qual é essa angústia, sentindo todas as angústias que ele passa durante o livro. Sendo elas, por exemplo, a conquista que ele tem o que ele tem que fazer para conquistar a Marina, o que ele tem que dar para manter esse relacionamento, para tentar conseguir um casamento com ela, as situações que ele passa com ela, em seguida sendo o fato do Julião ter aparecido na vida dele também. E só lá no final a gente descobre qual era realmente a verdadeira angústia dele. Uma coisa que a gente percebe que fica bem aparente assim com a chegada do Julião é o fato de que o Julião ele é descrito pelo Luiz de uma forma bem pejorativa, assim. Você vê que o Luiz ele se sente muito incomodado com a presença do Julião, porque o Julião ele de diversas maneiras ele começa a falar, tipo, ele fala muito, é um cara que o Luiz, ele fala que o Julião fala muito, ele tem uma qualidade financeira melhor que a do Luiz, isso também causa um pouquinho de inveja, Tipo entre de aspas, inveja. e você percebe isso do Luiz, que o Luiz fica muito incomodado com a presença do Julião, e o Julião também é um cara bem, que já tem o histórico por fazer algumas coisas de errado, e você vê que o Luiz ele fica de olho no Julião aí por boa parte da obra. Como o Luiz mesmo diz durante a história, o Julião ele tinha essa fama de deflorar garotas. Ele normalmente ele tirava a virgindade das garotas e depois ele partia, ele deixava a garota. Ele abandonava a garota. E por isso ele apresentou um perigo pro Luiz. Porque o Luiz, até aquele momento, ele queria casar com a Marina. O objetivo do Luiz, no começo do livro, é casar com a Marina, sem dúvidas. E ele começa a dedicar todo o salário dele para aquilo, ele começa a pegar empréstimos no banco para aquilo e fazer tudo o que ele podia para tentar conquistar o coração dela, né? Dessa forma, conquistando o coração por meio de presentes. E você percebe bastante também que o Luiz, a partir desse momento que ele começa a querer fazer os luxos da Marina, ele acaba se envolvendo em bastantes dívidas. Ele pede um empréstimo pro banco para conseguir comprar o relógio dela, o anel, a pulseira e as roupas também. E ele, querendo ou não, se envolve com muitas dívidas. E isso acaba meio que causando angústia nele também. Você percebe que ele, a diversos momentos, ele começa a tipo, pensar, tipo, pô, eu tenho amor para dar pra Marina, mas eu não consigo satisfazer os luxos dela. E aí, e agora? Tanto que no livro também, como ele é uma memória sendo contada pelo narrador, ele tem um tom bem introspecto, bem falando sobre ele mesmo. E isso mostra muito do que ele estava pensando no momento em que ele fez tal coisa, e assim se segue. A partir desse momento na história, o Julião ele começa a se aproximar muito da Marina. Quando o Luiz ele para de conseguir satisfazer ela financeiramente. Não consegue mais bancar o que ela deseja, não consegue mais pagar tudo que ela precisa, ela começa a se aproximar um pouco do Julião. E isso é um problema para o Luiz. O Luiz tem isso como uma ameaça muito grande porque ele sabe, apesar de toda a raiva que ele sente do Julião, algo que também soma em ser um problema do Julião se aproximar da Marina, ele sabe que o Julião é mais rico, que ele tem um poder aquisitivo bem maior e consegue satisfazer nela o que, teoricamente, ele Ele não não consegue. conseguiria. Assim. Sim, sim. Você percebe também que o Julião, ele aparenta, tipo, a partir do momento que ele conhece a Marina,
ele começa a meio que flertar com ela, tanto que o próprio Luiz, ele percebe isso e ele se sente muito incomodado. Tem uma cena, inclusive, que ele descreve durante o livro, que ele vê a Marina na janela, olhando pro Julião, e o Julião olhando de volta, assim, meio que em um ato de flerte. Uma troca de olhares. Uma troca de olhares, mas não uma troca de olhares comum, é uma troca de olhares mais... que você percebe que tem algo ali a mais, e o Luiz fica totalmente incomodado com aquilo, e é a partir dali que ele começa a ver que a Marina começa a se afastar meio que dele, porque ela percebe, tecnicamente, que o Julião consegue satisfazer os luxos dela, e ela vai se afastando aos poucos do Luiz. E isso, querendo ou não, é um problema, porque o Luiz, ele mesmo diz que seria muito mais fácil a Marina virar pra ele e falar, tipo, pô, eu não tenho mais interesse. Não tenho mais interesse em você, eu tô apaixonado por outra pessoa, e do que ela simplesmente só se afastar, entendeu? E deixar esse sentimento no Luiz de que ele poderia voltar com ela, sabe? Sim. E isso, querendo ou não, causa um pouco de angústia nele. Também. Então. Sim, o que deixa claro nesse ponto também um aspecto da personalidade da Marina é o fato dela ser realmente interesseira. Porque pelo Luiz era um sentimento muito forte, como ele descrevia. Ele diz durante o livro que ele realmente amava ela, ele sentia algo por ela, por isso ele fazia de tudo para agradar ela. Só que da Marina já era algo mais interesse no que ele podia oferecer para ela. Tanto que quando o Julião aparece, podendo oferecer mais do que o Luiz, ela se afasta do Luiz e se aproxima mais do Julião. O que deixa claro que a única coisa que ela queria eram os bens materiais mesmo. Ela não sentia algo pelo Luiz. Só foi adiando esse casamento que acredito que ela nem tinha mais vontade de fazer. Exatamente. E, inclusive, o próprio Julião, ele era uma pessoa super, como eu posso dizer, conquistadora, entre aspas. Ele, pra conquistar a Marina, ele não simplesmente chegou nela e mostrou tudo que ele tinha. Ele começou a comprar coisas tanto pra ela quanto pra mãe dela, pra conquistar a mãe dela. E o pai dela não gostou nada disso, inclusive. Tanto que, tipo, antes do Julião começar a se aproximar da Marina, que no caso era o Luiz e a Marina, o pai da Marina não ia muito com a cara do Luiz, assim, sabe? Ele não conversava muito com ele, não interagia muito com ele. Mas a mãe sempre interagiu com o Luiz, tipo, achava o Luiz muito legal e tal, sempre deu muito apoio ao casório deles. Mas a partir do momento que o Julião começou a frequentar a casa deles, começou a dar presente pra mãe da Marina, a mãe da Marina começou a se afastar do Luiz. E o pai dela começou a ficar um pouco mais próximo do Luiz e dizia pro Luiz que, pô, ela não é pra você, sabe? Tipo, você é uma pessoa boa, você merece mais que isso, sabe? Sim, e a história inteira ela carrega esse tema de angústia. O tempo inteiro todos os personagens passando por algum tipo de alguma forma passando por esse sentimento. Daí pra frente, quando o Julião começa a se aproximar muito dela, o Luiz começa a ficar obcecado por ela. Começa a ouvir quando ela vai no banheiro, saber o que ela tá fazendo. E isso também pode ser visto como uma angústia, porque ele literalmente estava seguindo ela pra ver o que ela fazia, obcecado por saber o que ela estava fazendo o tempo todo, e foi assim que ele descobriu também que ela estava grávida. Tava tendo um caso e estava grávida com o Julião. Sim. Inclusive, o próprio Luiz, ele sabia o momento exato em que a Marina ia pro banheiro, tomar banho, essas coisas assim. Ou seja, é algo bem, como eu posso dizer, algo bem stalker. Sim. Mas, né, sei lá, ele coisa de apaixonado. Coisa de apaixonado. Coisa de apaixonado, né? Ele sabia que era ela pelos sons que ela fazia, que era diferente das outras pessoas na casa. Era meio incomum. Incomum, um pouco. Mas, inclusive, tipo, agora que o Augusto comentou, durante uma dessas idas ao banheiro da Marina, o Luiz, ele escuta a Marina conversando com a mãe dela e falando que ela tava grávida e tal, a mãe dela super repudiando o ato dela ter cometido ato sexual com o Julião. Antes do casamento, que foi algo
era algo errado na época, até porque a gente tá falando dos anos de 1930 e... Sim, entre 20 e 30. Entre sim. 20 e 30, que era algo tipo... Pô, naquela época, uma mulher que tinha a relação sexual antes do casamento era algo, tipo, muito fora do comum, assim, era algo muito repudiado. Ainda mais no quesito dos pais dela representar algo mais conservador. Exatamente. O fato dela ter ficado grávida antes do casamento, tendo os pais conservadores, Agravou um pouco mais. Agravou pelo fato deles, da época dos pais dela ainda serem pior. Então, a mãe dela principalmente fica muito incomodada com a situação, sem falar no Luiz, porque na teoria o casamento deles ainda ia acontecer. Exato. Então, nesse ponto eu acredito que o personagem ele já seja ficando um pouco biruta das ideias. um pouco sim, sim. fora de si. Inclusive, o próprio Luiz, imagina você tem um caso com alguém e a pessoa se afasta de você, fica grávida Sim. e ainda te dá um par de chifres. Com um casamento marcado. Com um casamento marcado. Isso não é muito bacana, acho né? Que ninguém ficaria saudável. Exatamente. Acho que você não vai ficar com a cabeça muito boa, não. Daí pra frente o Luiz começa a ter algumas ideias meio criminosas, né? Algo que, né, não é de se aceitar, assim, por todas as pessoas. Daí pra frente o Luiz começa a andar com uma corda no bolso, pensando constantemente em enforcar o Julião, que fez algo de errado com ela, que no caso foi cometer. A realidade é que isso é uma característica do autor, que ele expressa o pior do homem, do ser humano, e todos os personagens mostram um pouco disso. O Julião, sendo um personagem mais rico, que ele abusa disso pra chegar, se aproximar das pessoas, ele usa dinheiro. A Marina, como sendo alguém interesseira, que tá perto das pessoas pelo bem material. E eu não vou dizer que o Luiz é a vítima da história também, porque ele foi bem inocente. Exatamente. O Luiz, eu acho que ele entraria mais como o fato da inocência dele, igual você disse. Ele acreditou muito em alguém que não necessariamente era pra ele, sabe? Sim. Eu acredito que deveria ter ficado claro pra ele que a Marina não tinha interesse quando ela parou de usar as joias que ele deu, ela parou de dar atenção pra ele. Ele possivelmente deveria ter desistido do casamento ali, mas ele estava literalmente obcecado pela Marina, não tinha jeito. Sim, e fora que ele sempre alimentou o fato dele poder voltar com ela, e é algo que ele deixa bem explícito na obra, até antes dele cometer o tal ato no final. E ele sempre deixa bem explícito que ele tinha a vontade de querer reatar com a Marina e de ter o casamento, que era algo que ele queria. E mais pro fim da história, a gente descobre o verdadeiro significado da angústia do personagem, que é quando ele comete o ato de assassinato. Ele mata o Julião e simula como se tivesse sido um suicídio. E daí pra frente começa a verdadeira angústia do personagem, que é o pavor contínuo de ser pego. Tudo que acontece em torno dele, ele acha que é a polícia chegando até ele, alguém descobrindo o que ele fez. E daí pra frente é o fim da história e ao mesmo tempo o começo, porque é depois que tudo isso acontece que ele começa a contar a história. Então a história ela é meio que um ciclo. Quando acaba, é um ponto em que ele começa a contar. E a história inteira ela é uma crítica social. Não diretamente, mas ela possui uma crítica social indiretamente, que é aquilo que a gente já citou do Julião representar alguém mais rico, burguesia, e do Luiz representar alguém mais pobre, que no caso seria o proletariado. O Luiz, a Marina e os pais da Marina também, que trabalhavam e ganhavam um dinheirinho no seu dia a dia aí, né? Um trabalho mais simples. Sem contar outras características do autor e da segunda fase do modernismo, que vem da época que o livro foi lançado, como, por exemplo, a linguagem rigorosa que o autor usa, o Graciliano Ramos, durante a obra, a crítica social que foi feita, a angústia existencial que o personagem possui no começo do livro, com os pensamentos dele sobre o salário dele, sobre o que ele faz, sobre o fato dele vender resenhas. Exatamente. Ele vendia resenhas para um jornal
E não, para um jornal não. Ele vendia resenha para outras pessoas, aí as outras pessoas publicavam com o nome delas. Então ele não tinha certo reconhecimento. Ele ficava, querendo ou não, só escrevia e a pessoa publicava com o nome dela. Então ele não tinha reconhecimento nenhum e ganhava pouco por isso. Não ganhava tanto. Outra característica do autor também é a resolução do problema com a violência, que foi exatamente o que o Luiz fez no final do livro, matando o Julião. Sim, ele basicamente pensou o seguinte: já que eu não vou ficar com ela e ele fez merda, eu vou matar ele, né? Fazer o quê? Sim. Vou matar ele. A última característica do autor também é o fato do narrador estar em primeira pessoa, que sendo o Luiz que narra a história de começo a fim. Você percebe que, tipo, o Luiz, ele tá contando a história dele e ele sempre conta a partir do ponto de vista dele. Então, quando ele vai descrever qualquer pessoa, ele descreve com riqueza. Base nele. Sim, com base nele e com riqueza de detalhes. Sim. Tipo, quando ele vai descrever a Marina, ele sempre descreve a Marina como uma mulher muito bonita, uma mulher que atrai a atenção de outros homens. E quando ele vai descrever já o Julião, ele sempre descreve, igual eu tinha falado mais cedo, de uma forma pejorativa, certo? Descreve o Julião de uma forma bem ofensiva, e exatamente. Nem sempre isso pode estar certo, porque ele descreve a Marina do jeito que ele vê ela. E outra pessoa descrevendo a Marina poderia descrever de uma forma diferente. Alguém poderia descrever a Marina como uma pessoa interesseira. Só que em nenhum momento o Luiz ele cita que a Marina é uma pessoa interesseira. Ele não vê ela como uma pessoa interesseira. Sim, tanto o pai dela poderia descrever ela dessa forma, porque em momento algum ele apoia os atos da Marina. Sim. E você percebe que, tipo, o pai dela entra meio que em controvérsia com a própria Marina. Sim. E o livro ele também apresenta muitas características do tempo da segunda fase do modernismo, como o conflito espiritual que ele tem com ele mesmo, o texto focado no sociopolítico, que seria a crítica, a mesmo da crítica social, um representando o mais pobre, o outro representando o mais rico, a liberdade do uso da linguagem. Muitas vezes eles usam palavras de baixo calão para descrever, expressar, para citar algo. Às vezes o Graciliano. Tanto o personagem também, o Luiz, ele utiliza de palavras para xingar. Ele xinga muito a Marina na cena que quando ela vai abortar a criança. Sim. O personagem já tá totalmente revoltado. Inclusive é algo muito importante de comentar, que a Marina, ela, quando ela vai abortar a criança, ela tem outras características pro Luiz. Sim, o Luiz começa a descrever ela de outra forma. Não é mais aquela mulher bonita, com traços muito seduzentes, entre aspas. É uma mulher mais triste, cabisbaixa e com uma aura mais meio cinza, exatamente. Sim. E daí pra frente o livro se fecha nisso de... O livro gira em torno muito da palavra angústia. Uma característica clara do modernismo é que o título é tudo. Então, essa obra gira muito em torno do próprio título dela, que é Angústia. Todos os personagens sofrem de uma angústia de um jeito diferente, e o que retrata melhor isso é o Luiz, tanto por ele narrar a história. E a angústia dele fica mais clara ao decorrer do livro, sem dúvida. Sim, e a angústia dele é totalmente psicológica. Gente, durante a leitura do livro, você percebe que toda aquela angústia que ele tá sentindo é da própria cabeça dele. E é isso. E eu acho que é uma leitura muito boa de se fazer. É um livro que ele mexe realmente com você. Super recomendo, inclusive. Sim, recomendo. E eu acredito que com isso a gente pode fechar esse debate, porque mais do que... Já foram alguns spoilers do livro, mas como é uma review para alguém que já leu provavelmente, eu acredito que a maior parte do que a gente falou é de concordância geral, porque todos os personagens eles passam por algum quesito de angústia. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que ouviram até aqui, acompanharam até aqui, e obrigado pela audiência. Tchau, tchau.